Olá, futuro tripulante de cabine, aqui é o comissário Mileno Silva e hoje vamos falar sobre o assunto da regulamentação da profissão aeronauta, trazendo a Lei 13.475 de 2017, que é a lei que substitui a Lei 7.183 de 1984, falando sobre os períodos de folga, a jornada de trabalho e outras condições específicas do trabalho aeronáutico. Como falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre a Lei 13.475, que é a lei que ela foi implementada em 28 de agosto de 2017, pelo até então, na época, o presidente Michel Temer, e a lei que substitui a Lei 7.183 de 1984, tá? É a lei que está em vigor hoje na aviação. E aí, se tratando da regulamentação da profissão do aeronauta, temos aqui o artigo 1. Esta lei, a 13.475/2017, regula o exercício das profissões de pilotos de aeronave, comissário de voo e mecânico de voo, denominados aeronautas. E além da lei, nós temos o REBAC 63, que trata sobre mecânico de voo e comissários de voo. O artigo 7 da lei diz o seguinte: os tripulantes de voo exercem as seguintes funções a bordo da aeronave. Primeiro, o comandante, piloto responsável pela operação e pela segurança da aeronave, exercendo a autoridade que a legislação lhe atribui. Copiloto, piloto que auxilia o comandante na operação da aeronave, e o mecânico de voo, que é auxiliar do comandante encarregado da operação e do controle de sistemas diversos conforme especificação dos manuais técnicos da aeronave. E além disso, também como tripulantes de cabine, temos aí os comissários de voo, somos auxiliares do comandante, encarregados de cumprimento de normas relativas à segurança ao atendimento dos passageiros a bordo, da guarda de bagagens, documentos, valores de malas, postais e de outras tarefas que lhes tenham sido delegadas pelo comandante. Tripulação, o conceito e a classificação. Os membros de uma tripulação são subordinados técnica e disciplinarmente ao comandante durante todo o tempo em que transcorrer a viagem. O comandante exerce a autoridade inerente à função desde o momento em que se apresenta para o voo até o momento em que, concluída a viagem, entrega a aeronave. Então isso cai na prova da ANAC, tá? Uma tripulação pode ser classificada como mínima, simples, composta ou de revezamento. Então a partir de agora a gente vai ver a classificação da tripulação, das tripulações. A tripulação mínima, ela é determinada na forma de certificação de tipo de aeronave, homologada pela Autoridade da Aviação Civil Brasileira, sendo permitida sua utilização em voos locais de instrução, de experiência, de vistoria e de translado. Então, a tripulação mínima, ela é para isso, ou alguma instrução, ou voo de experiência, alguma vistoria ou translado. E ela é composta por um piloto, um copiloto e um mecânico. Já a simples é constituída de uma tripulação mínima, acrescida, quando for o caso, dos tripulantes necessários à realização do voo. Então aí tem o piloto, o copiloto e o mecânico, que são da mínima, e dependendo do voo pode se acrescentar os comissários ou um comissário, depende muito da situação do voo. A tripulação composta é constituída de uma tripulação simples, acrescida de um comandante, de um mecânico de voo, quando o equipamento assim o exigir, e de no mínimo 25% do número de comissários de voo.
A tripulação composta somente poderá ser utilizada em voos internacionais, exceto nas seguintes situações, quando poderá ser utilizada em voos domésticos, que é para atender a atrasos ocasionados por condições meteorológicas desfavoráveis ou por trabalhos de manutenção não programados. A tripulação de revezamento é constituída de uma tripulação simples, acrescida de um comandante, de um piloto, de um mecânico de voo, quando o equipamento assim o exigir, e de 50% do número de comissários de voo. E, no caso da tripulação de revezamento, ela só poderá ser empregada em voos internacionais. Tá? Então aí nós vemos a diferença, né, entre as tripulações. E para entender melhor, tem aqui, ó, né, o tipo da tripulação, a composição e a utilização, né? E teve esse adendo que eu fiz aí embaixo, tá? Ó, a apresentação no aeroporto ou em outro local estabelecido pelo empregador deverá ocorrer com uma antecedência mínima de 30 minutos da hora prevista para o início do voo. Então, se você está escalado para voar, vamos supor que você tenha que ir para o aeroporto de Salvador. Então, você tem que chegar lá com no mínimo 30 minutos de antecedência, né? Se o voo vai sair às 13 horas, no mínimo meio-dia e 30 você tem que estar lá, né, para poder fazer o briefing com toda a tripulação. Aí agora nós vamos falar dos limites de jornada de trabalho. O artigo 35 diz: jornada é a duração do trabalho do tripulante de voo ou de cabine, contada entre a hora da apresentação no local de trabalho e a hora em que ela é encerrada. Tá? A jornada na base contratual será contada a partir da hora de apresentação do tripulante no local de trabalho. Fora da base contratual, a jornada será contada a partir da hora da apresentação do tripulante no local estabelecido pelo empregador. A jornada será considerada encerrada 30 minutos após a parada final dos motores, no caso de voos domésticos, e 45 minutos após a parada final dos motores, no caso de voos internacionais limites. Então preste atenção bastante nisso aí, tá? Que isso tudo cai na prova da ANAC, tá? Sobre essa questão dos limites de jornada de trabalho. E aqui embaixo também tem alguma coisa que às vezes as pessoas elas se atrapalham sobre a questão dos limites. Então, o artigo 36 diz: aos tripulantes de voo ou de cabine empregados no serviço aéreo são assegurados os seguintes limites de jornada de trabalho: 9 horas se integrantes de uma tripulação mínima ou simples, 12 horas se integrantes de uma tripulação composta e 16 horas se integrantes de uma tripulação de revezamento. Limite semanal e mensal. A duração do trabalho dos tripulantes de voo ou de cabine não excederá a 44 horas semanais e 176 horas mensais. Tá? Então essa é a jornada, né? A duração do trabalho não pode passar de 40 horas semanais e 176 horas mensais. Horas de voo. As horas de voo denomina-se hora de voo ou tempo de voo o período compreendido desde o início do deslocamento, quando se tratar de aeronave de asa fixa, ou desde a partida dos motores, quando se tratar de aeronave de asa rotativa, até o momento em que respectivamente se imobiliza a aeronave ou se efetua o corte dos motores ao término do voo, que é o chamado calço a calço. Então, essa aqui eu lembro que já tem a questão também da prova da ANAC, eu lembro que caiu na minha prova. Tá? O artigo 40. Os limites da jornada de trabalho poderão ser ampliados em 60 minutos a critério exclusivo do comandante da aeronave. Então, se o comandante quiser acrescentar mais uma hora, né, no limite da jornada de trabalho, ele pode, fica a critério dele fazer isso.
E aí nós temos aqui, né, os limites das horas de voo, que os diários eles dependem do tipo da tripulação e os mensais e anuais dependem do tipo do motor. Aí tem os limites dos números de pousos, que dependem também do tipo da tripulação. Então a tripulação mínima, jornada de trabalho 9 horas, horas de voo 8 horas, número de pouso 4. A simples, 9 horas de jornada de trabalho, 8 horas de voo, 4 pousos. Composta, 12 horas de jornada de trabalho, 11 horas de voo, 5 pousos. De revezamento, 16 horas, 14 horas de voo e 4 pousos. E também tem o limite de pousos, né? Mensais e anuais das horas de voo. Então a aeronave a jato, no mês ela tem 80 horas, no ano é 800 horas. Turbohélice, no mês de 85 horas, no ano 850 horas. E o convencional, que é de 100 horas, e no anual 960 horas. Isso nós estamos falando do transporte aéreo regular. Tá? E aí vamos falar um pouquinho também sobre escala, jornada. Né? E aí, como é contado a hora noturna? A hora de trabalho noturno, para efeito de jornada, será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se noturno 1. O trabalho executado em terra entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Tá? Então, decora isso também, grava isso, que isso é pergunta de prova da ANAC, sempre cai quando estamos fazendo simulados de RPA. Tá? Então tem jornada, repouso, aí folga, reserva e sobreaviso. E aí, se tratando questão da folga, a folga ela é um período que é não inferior a 24 horas consecutivas em que o tripulante, em sua base contratual, sem prejuízo da remuneração, está desobrigado de qualquer atividade relacionada ao seu trabalho. Então a folga ela deverá ter início no máximo após o sexto período consecutivo de até 24 horas, contada a partir da apresentação do tripulante, observados os limites da duração da jornada de trabalho e do repouso. Então, os períodos de repouso, no mínimo, os períodos de repouso mínimo regulamentar deverão estar contidos nos 6 períodos consecutivos de até 24 horas previstos no primeiro artigo. Se tratando da reserva, a reserva é o período em que o tripulante de voo ou de cabine ele permanece à disposição por determinação do empregador no local de trabalho. E aí a hora da reserva será paga na mesma base da hora do voo. Então a reserva do tripulante empregado no serviço aéreo, ela terá uma duração de no mínimo 3 horas e no máximo de 6 horas. Aí se caso exceder, no caso se a reserva por prazo for superior a 3 horas, o empregador ele deverá assegurar ao tripulante a acomodação adequada para o descanso. Já no caso do sobreaviso, ele é um período que ele é não inferior a 3 horas e não excedente a 12 horas, em que o tripulante permanece em local da sua escolha, à disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto ou em outro local determinado, no prazo de até 90 minutos, após receber comunicação para o início de uma nova tarefa. Tá? Então, se você está sobreaviso, você pode escolher onde você vai ficar, e caso você for chamado, você terá 90 minutos para chegar até o local que o empregador, a empresa, né, tenha designado. E aí também tem a questão das férias, né, que as férias anuais são 30 dias consecutivos, né. Aí se tiver algum acordo coletivo, as férias elas podem sim ser fracionadas, tá? Depende do acordo que você fizer com a empresa. E no caso, quando você for pegar férias, a comunicação ela será feita com antecedência mínima de 30 dias. O mínimo de repouso terá duração relacionada ao tempo da jornada anterior, observando os seguintes limites.
12 horas de repouso após jornada de até 12 horas, 16 horas de repouso após jornada de mais de 12 horas e até 15 horas, e 24 horas de repouso após jornada de mais de 15 horas. Então tá, como eu falei, né, ó, os limites previstos neste artigo poderão ser alterados por convenção ou acordo coletivo de trabalho, observados os parâmetros de segurança de voo estabelecidos na regulamentação da Autoridade da Aviação Civil Brasileira. Quando ocorrer o cruzamento de 3 ou mais fusos horários em um dos sentidos da viagem, o tripulante terá, na base contratual, o repouso acrescido de 2 horas por cada fuso horário cruzado. Então aqui temos esse exemplo, tá? Ó, você está aqui na base A. Aí a ida é da base A até a C, são 6 horas. E a volta de C a A também são 6 horas. Só que durante esse período aqui, da base A até a base C, né, você vai cruzar 3 fusos horários, ó, um aqui e um aqui. Então a cada 3 ou mais fusos horários, né, como passo aqui para a setinha B, você terá 2 horas acrescido do seu repouso por cada fuso horário cruzado, com o qual eu me baseei para poder fazer essa aula para vocês verem que não é nada inventado. E como eu sempre faço, vamos lá as questões da plataforma Piloto Civil. A hora mais esperada, hein? As questões do Piloto Civil, né? Que é aqui do bloco 2 de RPA, Regulamentação da Profissão de Aeronauta, onde nós vamos ver um pouquinho do que a gente aprendeu lá na aula. Para efeitos de remuneração, a hora noturna do tripulante é contada à razão de 52 minutos e 30 segundos, 53 minutos, 54 minutos, 53 minutos e 30 segundos. Então, como nós vimos na aula, né, é 52 minutos e 30 segundos. Em caso de imperiosa necessidade, a critério exclusivo do comandante, a jornada de trabalho poderá ser ampliada em até 15 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 30 minutos. Então, o comandante aí ele pode ampliar a jornada de trabalho em até 60 minutos, né? Ou seja, 1 hora. Após uma jornada de 17 horas e 20 minutos, o aeronauta gozará repouso de, no mínimo, 16 horas, 18 horas, 24 horas, 12 horas. E aí vem aquela regrinha que vocês têm que decorar, né? Se você tem uma jornada de até 12 horas, você terá um repouso de 12 horas. Se você tem uma jornada entre 12 e 15 horas, você terá direito a um repouso de 16 horas. Se você tem uma jornada acima de 15 horas, você terá direito ao repouso de 24 horas. Como aqui, ó, a jornada é 17 horas e 20 minutos. Então, passou das 15 horas, são 24 horas de repouso. O trabalho noturno não poderá ultrapassar a 10 horas no que se refere a uma tripulação mínima de revezamento simples ou composta. Então, como nós vimos na aula, né, a tripulação simples, ela é a tripulação que ela só pode ter 9 horas de trabalho, tá? 9 horas de trabalho noturno. Essa se refere à tripulação simples. Será fornecido transporte gratuito ao tripulante pelo empregador nas seguintes situações: quando se iniciar ou finalizar uma programação em aeroporto situado a mais de 150 km do aeroporto definido como base contratual, quando um ou mais tripulantes estiverem em aeroporto diverso da sua base contratual, quando o tempo de deslocamento for maior que 50 minutos entre o aeroporto e a residência do tripulante, quando se iniciar ou finalizar uma programação em aeroporto situado a mais de 50 km do aeroporto definido como base contratual. E essa é uma questão que a gente não tratou, mas a resposta aqui é a letra D. É só vocês lembrar que essa questão, ó, quando for mais de 50 km do aeroporto definido como base, tá? Caso caia essa pergunta aqui na prova da ANAC de vocês. O aeronauta, após uma transferência provisória,
deverá permanecer na sua base pelo menos por 90 dias, 160 dias, 120 dias, 180 dias. Então aqui, ó, é a letra D, 180 dias, tá? Então se o aeronauta ele fez uma transferência provisória, ele foi para um outro local, assim ele deve permanecer na base dele pelo menos por 180 dias. Após disso ele pode ter umas outras transferências também, mas ele tem que ficar na base pelo menos 180 dias. Para a jornada de trabalho semanal, na falta de regulamentos especiais, esta deverá ser de 24 horas, de acordo com a tripulação, 48 horas ou 44 horas. Então, como nós vimos lá na aula, né, a jornada de trabalho, né, é de 44 horas. Né? Caso aqui, ó, diz aqui, na falta de regulamentos especiais. Né? Então, é 44 horas. Caso houver, pode ser que seja ampliada mais um pouco. De acordo com a Lei 13.475/2017 do Aeronauta, a escala de serviço do tripulante deverá observar pontos compatíveis com a saúde, a higiene e a segurança do trabalho em regime de hierarquia, antiguidade, rodízio e rotas. Nesse caso aqui é em regime de rodízio, tá? A escala de rodízio tem que ter tudo isso aqui, ó, a questão da saúde, do higiene e a segurança do trabalho. Tá? O limite em horas para o tempo de voo e para a jornada de trabalho de um tripulante empregado no serviço de transporte aéreo público regular, compondo uma tripulação composta, é de, respectivamente, 11 e 12, 9 e 30 e 11, 12 e 30 e 14 e 30, 11 e 30 e 13 e 30. Então, a resposta aqui é a letra A. Respectivamente, 11 horas e 12 horas. É só vocês voltarem lá um pouquinho, voltarem na aula e ver a questão da tripulação composta. Dentre o número mínimo de folgas estipuladas pela Lei 13.475/2017 do Aeronauta, duas têm de ser consecutivas e incluir pelo menos um domingo, um sábado e um domingo, um feriado e um sábado. Então assim, as folgas mínimas que nós teremos que ter, que o tripulante tem que ter, o comissário tem que ter, é de um sábado e um domingo consecutivo, tá? Tem que ter pelo menos isso, um sábado e um domingo. Os limites de hora de voo e pousos permitidos para a jornada de uma tripulação simples empregada no serviço de transporte aéreo público regular são de 15 horas de voo e 4 pousos, 9 horas e 30 minutos de voo e 5 pousos, 12 horas e 30 minutos de voo e 7 pousos, 8 horas de voo e 4 pousos. Então está falando que aqui hora de voo e pousos permitidos para tripulação simples. Então para a tripulação simples será aqui a letra D, 8 horas de voo e 4 pousos. Os limites de tempo de voo do tripulante em aviões convencionais não poderão exceder em cada mês ou ano, respectivamente. Olha aí, foi uma das últimas coisas que a gente viu na aula. 100 a 1000 horas, 200 a 1100 horas, 350 a 2200 horas, de 100 a 960 horas. Então a resposta aqui é a letra D, de 100 a 960 horas. Uma jornada de 11 horas corresponde a um repouso de 8 horas, 10 horas, 16 horas, 12 horas. E aí,
Então, se você lembrar daquela tabelinha, se você tem de uma jornada de até 12 horas, seu repouso será de 12 horas. Então, aqui é uma jornada de 11 horas, você terá um repouso de 12 horas. De acordo com a Lei 13.475/2017, a jornada de um aeronauta no caso de voos domésticos será considerada encerrada 30 minutos após o pouso, quando o tripulante chegar ao hotel, quando a aeronave estaciona, ou 30 minutos após a parada final dos motores. Então isso a gente viu também lá, que é a letra D, né, que é 30 minutos após a parada final dos motores. Tem gente que se atrapalha e responde que é 30 minutos após o pouso. Mas não, fica atento, tá? 30 minutos após o final dos motores. O aeronauta de empresa de transporte aéreo que se deslocar a serviço desta, sem exercer função a bordo, tem a designação de tripulante complementar, extra, de sobreaviso ou suplente. Então, se tá lá, né, você tá a bordo, mas você não vai exercer função, né, você tem a designação de tripulante extra. Você vai estar lá, mas você não vai exercer função a bordo. O aeronauta tem direito a férias anualmente e em período não inferior a 40 dias, 20 dias, 15 dias ou 30 dias. Então, férias é 30 dias, podendo ser os dias corridos ou fracionada, assim se você fizer um acordo com a empresa. Conforme a legislação atual em vigor, os limites de horas de voo para aviões a jato por mês e ano não poderão exceder, respectivamente, a 85, 150 horas, 95, 880 horas, 80 horas, 800 horas, 90 horas, 870 horas. Então a gente viu lá também na aula, né, se tratando de aviões a jato, é de 80 a 800 horas. O tempo de deslocamento de sua base por um período superior a 120 dias para o aeronauta transferência provisória com mudança de domicílio, permanência sem mudança de domicílio, provisória sem mudança de domicílio, permanente com mudança de domicílio. Então a gente não falou sobre isso, mas já tratando aqui, né, se o aeronauta ele tiver o deslocamento da sua base a mais de 120 dias, então isso se trata de uma transferência permanente com mudança de domicílio, tá? O repouso assegurado ao aeronauta de uma tripulação simples para uma jornada de até 12 horas será de, no mínimo, 10 horas, 12 horas, 11 horas ou 9 horas. A gente já viu isso, né? Então tá falando aqui, ó, se uma jornada de até 12 horas, o repouso será de, no mínimo, 12 horas. E a última questão: uma tripulação só poderá ser transformada em qualquer escala, quando estritamente necessário, na origem até 3 horas após a apresentação para o pouso, na sua base após 4 horas de apresentação para o voo, em voo a critério do comandante. Tá? Então, se é apresentado uma tripulação simples, né, caso tenha que transformar numa tripulação composta ou de revezamento, então tem que ser na origem até 3 horas após a apresentação para o voo. Falando também que se você
não tem aqui o seu cadastro na plataforma Piloto Civil, ó, já faz aí, ó. Você também pode acompanhar aqui, né? O pessoal comenta. Aí tem as... Deixa eu finalizar aqui. Aí, ó, nesse gabarito aqui, ó, tem a resposta que eu acertei, mas tem um comentário aqui, ó. Tá? Ó, falando de remuneração e tal. Né, já faz aí o seu cadastro e continue estudando para banca da ANAC. E até o próximo vídeo. E como já é de praxe, vou pedir para você, se você gostou desse vídeo, que você curta, que você compartilhe com seus amigos. Também, se você não é inscrito na plataforma Piloto Civil, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer sua inscrição, para você fazer seus estudos e ser aprovado na banca da ANAC.